Antes da gente falar de fio, de disjuntor, de qualquer componente da instalação elétrica, é preciso entender uma coisa fundamental. Segurança elétrica não começa na execução, começa no projeto. Quando você olha para esse esquema aqui na tela, você não está vendo apenas um desenho técnico. Você está vendo um sistema vivo, interligado, onde cada elemento tem uma função crítica. O painel de distribuição, os eletrodutos, os condutores, o sistema de aterramento, os dispositivos de proteção contra surtos, tudo isso forma uma cadeia de segurança. E essa cadeia só é tão forte quanto o seu elo mais fraco. É exatamente aqui que entra a ANBR 5410. Ela não é apenas uma norma, ela é um modelo de organização do raciocínio técnico. Um guia que nos diz como prever corretamente as cargas, como dimensionar os componentes e principalmente como evitar falhas que lá na frente se transformam em patologias elétricas. Porque toda patologia elétrica tem uma origem. E na maioria das vezes, essa origem não está no uso, não está no desgaste, ela está no projeto mal concebido. Ao longo dessa apresentação, a gente vai percorrer esse caminho completo. Desde o ponto de partida, que é a previsão de cargas, até as camadas de proteção, verificação e validação do sistema. O objetivo aqui não é só entender a norma, é desenvolver uma visão. A visão de quem projeta para evitar falhas, e não apenas para fazer funcionar. Se no slide anterior a gente entendeu que a segurança elétrica nasce no projeto, agora a gente dá um passo além. Como essa segurança é construída na prática? Você está vendo aqui, não é apenas um diagrama. É uma forma de enxergar a NBR 5410 como um sistema integrado, um ciclo. E esse ciclo começa sempre no mesmo ponto, o planejamento. É aqui que tudo se define. A previsão de cargas não é só uma etapa do projeto, ela é o ponto onde você decide se a instalação vai ser segura ou se vai carregar um problema oculto desde o início. A partir daí, entramos no segundo eixo, o risco. Toda instalação elétrica está sujeita a falhas. Curto-circuito, falha de isolação, degradação de materiais. A diferença entre um sistema seguro e um sistema vulnerável não é a ausência de falhas, é a capacidade de prever, compreender e mitigar essas falhas. E é exatamente isso que nos leva ao terceiro elemento, a defesa do sistema. Aqui entram as proteções. Dispositivos que não estão ali por acaso, mas que foram dimensionados com base em uma previsão correta de cargas. Proteções contra sobrecarga, sobretensão, efeitos térmicos. Se o planejamento foi mal feito, essas proteções já nascem comprometidas. E por fim, chegamos ao quarto, execução. E aqui existe uma regra que não admite exceção. Instalação elétrica não é lugar para improviso. A verificação rigorosa e a atuação de profissionais qualificados são a última barreira entre um sistema seguro e um sistema que pode falhar de forma silenciosa. Perceba uma coisa importante: esse ciclo não é linear, ele é contínuo. Cada etapa depende da anterior. E um erro no início, lá na previsão de cargas, se propaga por todo o sistema. Por isso, quando a gente fala em segurança elétrica, a gente não está falando de um componente isolado. A gente está falando de um sistema que precisa ser coerente do início ao fim. Agora sim, chegamos ao ponto mais importante de todo o processo: a previsão de cargas. Se existe um lugar onde uma instalação elétrica pode nascer certa ou já nascer comprometida, é exatamente aqui. Percebe essa planta que está na tela. Cada ponto de iluminação, cada tomada, cada equipamento não está ali por acaso. Eles representam o uso real da edificação. E é justamente isso que a previsão de cargas precisa capturar. Como a energia será de fato utilizada naquele ambiente. E aqui entram dois conceitos fundamentais: quantificação e qualificação. Primeiro, a quantificação não é simplesmente contar pontos, é determinar a potência necessária de forma coerente com o uso. Porque quando você subestima a carga, o que você está fazendo na prática é plantar um problema.
condutores subdimensionados, aquecimento excessivo, quedas de tensão e, no limite, risco real de incêndio. Agora, tão importante quanto isso é a qualificação. Não basta saber quanto, é preciso saber o que e onde. Uma tomada de uso geral não é igual a um equipamento específico. Um ponto de iluminação não tem o mesmo comportamento de um motor. Cada tipo de carga tem características próprias. Corrente, regime de funcionamento, simultaneidade. E se isso não for considerado, o sistema perde coerência. E aqui está o ponto mais importante desse slide. A previsão de cargas não é uma etapa isolada. Ela é o que define todo o resto. O dimensionamento dos condutores, a escolha dos dispositivos de proteção, a capacidade do sistema e o nível de segurança da instalação. Um erro aqui não fica aqui. Ele se propaga. E mais cedo ou mais tarde, ele aparece na forma de patologia. Por isso, quando a gente fala em engenharia elétrica de qualidade, a gente não começa pelo quadro, a gente começa por uma pergunta simples, mas decisiva. Como essa instalação vai ser usada na vida real? Depois de entender o que existe na instalação, a pergunta agora é outra. Quanto essa instalação realmente precisa de energia? E aqui entra um dos pontos mais críticos do projeto elétrico, a determinação da potência de alimentação. Perceba que isso não é uma soma simples. Não basta pegar todos os equipamentos e somar suas potências. Se fosse assim, todo o projeto estaria superdimensionado e economicamente inviável. Por isso, o primeiro elemento é as potências nominais. Esse é o ponto de partida. É o levantamento de tudo o que foi previsto na instalação. Mas a instalação real não funciona com tudo ligado ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que entra o segundo fator, a simultaneidade. Aqui está uma das decisões mais inteligentes do projeto. Você ajusta a carga com base no uso real, no comportamento dos usuários. Isso exige conhecimento técnico e, principalmente, experiência. Porque um erro aqui tem dois caminhos. Ou você subdimensiona e cria risco, ou superdimensiona e gera custo desnecessário. Agora, além do presente, o projeto precisa enxergar o futuro. E é por isso que entra o terceiro elemento, a capacidade de reserva. Uma instalação elétrica não pode nascer no limite. Ela precisa ter margem, porque a edificação muda. Os equipamentos evoluem, o consumo cresce. E quando essa reserva não é prevista, a instalação envelhece mal. Começam as adaptações, improvisos, sobrecargas, e com isso surgem as patologias. Mas existe ainda um ponto fundamental, que muitas vezes é negligenciado, os limites de segurança. Não adianta calcular potência sem respeitar a elevação de temperatura dos condutores e os limites admissíveis de queda de tensão. Esses dois fatores são silenciosos, mas extremamente perigosos, porque eles não geram falha imediata, eles degradam o sistema ao longo do tempo. E é assim que nascem muitas das patologias elétricas. Por fim, quando tudo isso é considerado, a gente chega à potência total de alimentação. E aqui está o resultado de um bom projeto. Uma instalação que não superaquece, não sofre com queda de tensão e não desperdiça energia. Perceba que isso não é só cálculo. Isso é engenharia aplicada à segurança. Porque, no fim, dimensionar corretamente é garantir que o sistema funcione bem hoje, amanhã e ao longo de toda a sua vida útil. Quando a gente fala em iluminação, é muito comum pensar apenas em instalar pontos de luz e pronto. Mas do ponto de vista da engenharia, a pergunta é outra. Como garantir que se essa iluminação seja adequada ao uso do ambiente? E é exatamente aqui que entra a escolha do método de cálculo. Perceba que nós não temos um único caminho. Nós temos uma matriz de decisão. E o primeiro nível dessa matriz é o mais básico, a carga mínima da NBR 5410. Aqui, a norma estabelece um piso. É o mínimo necessário para que a instalação seja considerada aceitável.
Mas é importante entender: atender ao mínimo da norma não significa necessariamente entregar qualidade de iluminação. Significa apenas que você está dentro do requisito regulatório. A partir daí, entramos no campo da engenharia aplicada. O método dos Lumens, por exemplo, já traz uma abordagem mais refinada. Ele permite calcular o fluxo luminoso médio necessário para o ambiente, considerando área, tipo de uso e eficiência das luminárias. Agora, quando a exigência aumenta, a gente avança para métodos mais complexos, como o método das cavidades zonais, que leva em conta reflexões do ambiente, menos paredes, teto, piso, ou o método ponto a ponto, que busca a precisão máxima, analisando a iluminação em cada ponto específico. E isso é fundamental em ambientes críticos, áreas industriais, hospitais, locais de trabalho com alta exigência visual. Além disso, existem os métodos baseados em fabricantes, que utilizam dados específicos de luminárias reais, otimizando o projeto com base em desempenho validado. Mas aqui está o ponto mais importante desse slide. Não existe um método universalmente melhor. Existe o método mais adequado para cada situação. E essa escolha depende de um equilíbrio entre a quantidade de luz necessária e a qualidade da iluminação exigida pelo ambiente. Se você escolhe um método simplificado para um ambiente complexo, o resultado será uma iluminação deficiente. E uma iluminação mal projetada também é uma forma de patologia. Ela não aparece como um curto-circuito, mas aparece como desconforto visual, fadiga, baixa produtividade e até risco operacional. Por isso, projetar iluminação não é apenas distribuir lâmpadas. É tomar decisões técnicas com base no uso real do ambiente e no nível de desempenho que se espera da instalação. Até aqui, a gente falou de planejamento, de dimensionamento, de decisões técnicas. Agora, a gente precisa falar sobre o que acontece quando algo dá errado. O curto-circuito. Esse gráfico mostra algo que, à primeira vista, parece simples, mas ele representa uma das situações mais críticas de toda a engenharia elétrica. Perceba a linha azul. Ela representa a corrente nominal, o funcionamento normal da instalação, aquilo para o qual o sistema foi projetado. Agora observe o que acontece quando ocorre uma falha. A corrente não aumenta gradualmente, ela explode. Estamos falando de valores que podem chegar de 1000% a 10.000% da corrente nominal. Isso não é um aumento. Isso é uma ruptura. E essa ruptura acontece em frações de segundo. O curto-circuito não é um problema localizado. Ele se manifesta de forma brusca, dinâmica e principalmente térmica. Toda essa energia se transforma em calor. E é exatamente aí que está o maior risco. Porque esse calor extremo degrada a isolação, danifica equipamentos, compromete conexões e pode iniciar incêndios em questão de segundos. Por isso, o curto-circuito é considerado o pior tipo de defeito na qualidade de energia. Mas existe um ponto que precisa ficar muito claro. O curto-circuito não começa no momento da falha. Ele começa muito antes. Ele começa quando a isolação é mal especificada, quando os condutores são subdimensionados, quando as proteções são inadequadas ou quando a instalação é mal executada. Ou seja, o curto-circuito é o sintoma. A causa está no projeto. E é exatamente por isso que tudo que vimos até agora, previsão de cargas, dimensionamento, escolha de materiais, não é apenas teoria. É o que define se, no momento de uma falha, o sistema vai resistir ou vai colapsar. A engenharia elétrica não elimina o risco, mas ela tem uma missão clara: garantir que, quando a falha acontecer, o sistema responda de forma segura. Depois de entender a intensidade de um curto-circuito, a próxima pergunta é: onde exatamente o sistema rompe? Porque nem todo curto-circuito é igual. E aqui nós temos 3 tipologias clássicas de falha, que todo engenheiro eletricista precisa dominar. A primeira delas é a falha fase neutro.
Esse é um dos cenários mais comuns. Ela ocorre quando há ruptura ou degradação da isolação entre o condutor fase e o neutro. Na prática, é como se o circuito encontrasse um caminho direto de retorno, sem resistência significativa. Isso gera correntes elevadas e uma atuação rápida dos dispositivos de proteção quando eles estão corretamente dimensionados. Agora, avançando um pouco mais, temos a falha fase terra. Aqui o contato indevido acontece entre o condutor fase e o sistema de aterramento. Esse tipo de falha é especialmente crítico do ponto de vista da segurança das pessoas, porque pode energizar partes metálicas da instalação. É nesse cenário que o sistema de aterramento e os dispositivos de proteção diferencial deixam de ser opcionais e passam a ser essenciais. Por fim, temos a falha fase-fase. Esse é geralmente o cenário mais severo em termos de energia envolvida. Aqui o curto ocorre entre duas fases distintas. O resultado é uma corrente extremamente elevada, com forte efeito térmico e também eletrodinâmico. As forças geradas nesse tipo de falha podem, inclusive, causar danos físicos aos condutores e aos barramentos. Mas existe um ponto que conecta todas essas tipologias. Todas elas têm a mesma origem: a falha da isolação, seja por degradação térmica, envelhecimento dos materiais, esforço mecânico ou erro de projeto e execução. Ou seja, o sistema não rompe por acaso. Ele rompe onde foi previamente fragilizado. E é exatamente por isso que a engenharia elétrica de qualidade não se limita a reagir às falhas. Ela atua antes. Ela garante escolha adequada de materiais, dimensionamento correto, proteção eficiente e execução rigorosa. Porque, no fim das contas, entender onde o sistema rompe é o primeiro passo para garantir que ele não rompa. Agora a gente entra em um ponto que parece simples, mas que, na prática, revela o nível de domínio técnico de quem está projetando. Isolamento e isolação. Na linguagem do dia a dia, esses termos costumam ser usados como sinônimos, mas do ponto de vista da engenharia elétrica, eles representam conceitos diferentes e complementares. Vamos começar pelo isolamento. Isolamento responde a uma pergunta direta: o quão forte é esse sistema? Estamos falando de uma característica quantitativa, ou seja, a capacidade que o sistema tem de suportar um determinado nível de tensão sem falhar. Quando eu digo que um condutor suporta 10.000 volts, eu estou falando de isolamento. É um valor, é um limite elétrico. Agora, do outro lado, temos a isolação. E aqui a pergunta muda completamente do que esse sistema é feito. A isolação é uma característica qualitativa. Ela está relacionada ao material que envolve o condutor. PVC, EPR, XLPE, materiais que garantem não só o isolamento elétrico, mas também resistência mecânica, térmica e ambiental. E aqui está o ponto mais importante: não existe bom isolamento sem boa isolação. Você pode até projetar um sistema para suportar uma determinada tensão, mas se o material escolhido não for adequado, esse desempenho não se sustenta ao longo do tempo. E é exatamente aí que começam muitas patologias elétricas. A isolação envelhece. Ela sofre com temperatura, umidade, esforços mecânicos, exposição ao ambiente. E quando essa isolação se degrada, o isolamento deixa de existir. E o que vem depois disso, a gente já viu no slide anterior, curto-circuito. Por isso, entender essa diferença não é apenas uma questão conceitual, é uma questão de projeto. É o que define a escolha correta dos materiais, a durabilidade da instalação e a confiabilidade do sistema ao longo da sua vida útil. No fim das contas, o engenheiro não projeta apenas para funcionar no dia da entrega. Ele projeta para que o sistema continue seguro mesmo depois de anos de uso. E isso começa aqui, na escolha entre quanto o sistema suporta e com que ele foi construído. Depois de entender
como as falhas acontecem. A pergunta agora é: como a instalação se protege? Nenhum sistema elétrico está livre de anomalias. O que garante a segurança é a capacidade de resposta. E essa resposta vem do sistema de proteção, uma verdadeira blindagem da instalação. Ele atua em 3 frentes principais. Primeiro, os curtos-circuitos, correntes extremamente elevadas que exigem atuação rápida dos dispositivos de proteção, como disjuntores e fusíveis. Depois, as sobrecargas, mais silenciosas, mas igualmente perigosas. Ocorrem quando a instalação opera acima da capacidade por muito tempo, gerando aquecimento e degradação. E por fim, as sobretensões, eventos externos, como descargas atmosféricas, que são controlados por dispositivos como o DPS. Mas existe um ponto central aqui. A proteção não é improviso. Ela depende diretamente de um bom projeto. Se a previsão de cargas estiver errada, as proteções deixam de ser confiáveis. Por isso, a segurança do sistema não começa no disjuntor, começa na base do projeto. É isso que garante que, diante de uma falha, a instalação responda de forma segura e controlada. Depois do projeto, depois do dimensionamento e depois das proteções, chegamos à última barreira da segurança elétrica, a validação técnica. Aqui entram 2 pilares fundamentais. O primeiro é a verificação da instalação. Toda instalação elétrica precisa ser inspecionada e testada antes de entrar em operação. Isso não é opcional. É obrigatório em obras novas e reformas. É nesse momento que se confirma se aquilo que foi projetado foi realmente executado de forma correta. Porque, na prática, muitos problemas não estão no projeto, estão na execução. O segundo pilar é a qualificação profissional. Instalação elétrica não admite improviso. Projeto, execução e manutenção são atividades que exigem profissionais capacitados. E aqui está o ponto central. Não basta conhecer a norma, é preciso saber aplicá-la corretamente. Porque, no fim, a segurança da instalação não depende só do sistema, depende de quem projeta, executa e valida. Esse é o fator humano. E é ele que garante que a NBR 50410 saia do papel e se transforme de fato em segurança real. Depois de percorrer todo esse caminho, a gente chega a uma conclusão muito clara. Segurança elétrica não é um evento isolado. Ela é um sistema, um ecossistema. Perceba essa estrutura. Tudo começa com a previsão exata das cargas. É ali que o projeto ganha coerência. A partir disso, vem a escolha dos materiais adequados que garantem isolação e isolamento compatíveis com a realidade da instalação. Na sequência, entra a blindagem ativa, as proteções que vão atuar quando algo sair do controle. E, por fim, a auditoria validada. O momento em que tudo é testado, verificado e assumido tecnicamente por um profissional. E aqui está o ponto mais importante. Essas etapas não são independentes. Elas são interligadas. Um erro em qualquer ponto compromete todo o sistema. Por isso, a segurança elétrica não está em um componente, ela está na consistência do conjunto, no rigor técnico aplicado do início ao fim. No fim das contas, a engenharia elétrica não é sobre fazer funcionar. É sobre garantir que continue seguro, mesmo quando algo falhar.